Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Me sinto privilegiado de poder transmitir a palavra do Senhor nesse novo ciclo da escola dominical, e a graça do Senhor tem sido generosa sobre nós. Como foi falado, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central do Gama e estou ali há 11 anos. E trago aqui um abraço fraterno da igreja para vocês, e sabendo que o Senhor tem abençoado aqui e tem abençoado o seu povo também naquele local. Irmãos, eu tenho um longo conhecimento com o reverendo Marco Antônio. Ele já foi meu pastor na época que ambos moravam em Rondônia, e eu tive o privilégio então de ser ali ovelha dele e também aluno no Instituto Bíblico que tinha ali então em Ji-Paraná, Rondônia. Um tempo que eu passei lá neste estado, e desse estado eu trouxe a minha esposa, ela é de lá, então trouxe um bem extremamente precioso e uma grande amizade também com o reverendo Marco Antônio, o tempo que tivemos ali e servimos a Deus naquele local. Eu quero chamar aqui aos irmãos para que abramos a Bíblia na epístola, a primeira epístola de João, 1 João, capítulo 2. Leremos aqui os versículos 12 ao 17. Um texto conhecido, certamente. Nós temos trazido uma série de sermões na igreja ali do Gama sobre esta epístola, e de fato o Senhor tem nos abençoado. Eu queria então participar com os irmãos esse texto, e aqui demonstrando então que existe um amor que Deus detesta, e é exatamente disto que João vai falar aqui nesses versículos. Capítulo 2, versículos 12 ao 17, eu lerei aqui, os irmãos acompanhem sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, porque nós cantamos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua palavra, e agora, Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco através da leitura da Tua palavra. Que a exposição bíblica seja de fato um alimento em nossa alma, e que o Senhor repreenda do nosso coração toda distração, tudo aquilo que possa de alguma forma interromper o recebimento desta preciosa semente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero contar aqui uma breve história. Diz que uma professora então levou alguns dos seus alunos da primeira série, crianças pequenas, em um tour por um hospital. Então, naquela manhã, aquelas crianças deveriam conhecer aquele hospital da cidade. E eles fizeram aquele tour, e no final, então, aquela professora que era a guia, perguntou às crianças: alguém tem alguma pergunta? E uma delas levantou a sua mão e perguntou assim: professora,
por que os funcionários deste hospital aqui estão sempre lavando as mãos? E depois de um momento de risadas da pergunta da criança, a professora, de forma muito sábia, respondeu àqueles alunos da seguinte forma: olha, eles lavam as mãos constantemente por dois motivos. Primeiro, porque eles amam a limpeza. E segundo, porque eles odeiam os micróbios. Veja, essa simples história ilustra para nós aqui exatamente o que nós vamos tentar transmitir aos irmãos nesta manhã. A questão de que em muitos momentos da nossa vida, em muitas atividades cristãs, o amor e a aversão andam juntos, lado a lado, como a palavra de Deus vai nos mostrar. Então veja, muitas vezes ao amar algo, nós temos que desprezar algo, e é assim que funciona na vida cristã. Quando a gente olha para essa carta então de João, nós percebemos que o primeiro capítulo, João vai falar acerca dos falsos mestres. Então havia alguns líderes da igreja que começaram a ensinar algumas doutrinas, entre elas a negação da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus, e outras negações então importantes para a fé cristã. Mas eles tinham um discurso bonito. Eles de fato tinham uma mensagem atraente. Alguns então, como João vai colocar aí no final do capítulo 1, falavam, mas não faziam. Havia um distanciamento entre o que saía da boca deles e a prática do dia a dia. Então, a partir do capítulo 2, João vai mostrar que a prática da vida cristã é importante. E no capítulo 2, aqui nos versículos iniciais, do versículo 1 ao 11, ele vai dizer o que é a prática da vida cristã, o que é o verdadeiro amor. Então ele vai dizer que o verdadeiro amor está em atos, em relação aos nossos irmãos. A vida cristã não é apenas para ser falada, como ele pontuou do capítulo 1, mas a vida cristã é para ser vivida em amor consciente, uns para com os outros. Agora, a partir do versículo 12, o texto que nós lemos, nós encontramos então João dizendo: olha, vocês aprenderam acerca do que é o verdadeiro amor. Agora eu quero dizer para vocês que existe um tipo de amor que nós devemos então desprezar. Nós devemos inclusive ter aversão por ele, para que nós possamos então viver a vida cristã de forma pura. Devemos praticar este tipo certo de amor e desprezar esse tipo errado de amor. Então eu quero aqui, rapidamente nesta manhã, colocar aqui alguns motivos então que o cristão não deve amar o mundo. Esse texto aqui está bem claro em relação a isto. O cristão não deve amar o mundo. Então, primeiro João vai nos explicar, e na verdade toda a Bíblia, por causa daquilo que o mundo é. Então por que não devemos amar o mundo? Nós não devemos amar o mundo por causa daquilo que o mundo é. Quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos a palavra mundo aparecendo e trazendo alguns significados, inclusive bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, a Bíblia apresenta a palavra mundo quando ela vai falar da obra criada. Então, Deus criou o mundo. Paulo vai se expressar da seguinte forma, lá em Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo. Então ele está falando do nosso planeta. E aqui então aparece a palavra mundo, se referindo à obra criada, às coisas que Deus trouxe à existência. Então, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Certamente João não está falando deste tipo de mundo aqui, como os irmãos bem sabem. Outro momento que aparece a palavra mundo, quando a Bíblia quer então se referir à humanidade, às pessoas, você e eu,
que habitamos este mundo físico criado. Então, lá em João capítulo 3, versículo 16, que é o texto mais conhecido de todos, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo. Então ali está se referindo à humanidade. Deus amou homens e mulheres, e chamou estes então que ele amou a salvação. Então também João não está empregando esta palavra desta forma. Em outros momentos a Bíblia inclusive apresenta os dois conceitos juntos: a palavra mundo para se referir à obra criada e a palavra mundo para se referir à humanidade. Mas aqui, meus irmãos, quando João então se utiliza desta palavra, ele não se refere ao mundo natural, à obra que Deus criou, ele não se refere ao homem, mas aqui João insere um conceito que nós conhecemos bem, que ele está falando de um sistema espiritual invisível, contrário a Deus, contrário a Cristo, contrário de forma geral ao Evangelho. Então João vai nos chamar a atenção exatamente para isto, e na verdade ele está dizendo: é exatamente isto que estes falsos mestres estão inserindo na igreja. Todos nós já conhecemos, já ouvimos em algum momento, em alguma pregação, pregadores então nos orientando acerca do cuidado que temos que ter em termos de igreja, para que o mundo não adentre as nossas fileiras, para que o mundo não se torne algo normal dentro dos nossos arraiais. Obviamente que nós entendemos que não se trata da obra criada, não se trata da humanidade, mas deste sistema invisível, contrário a Deus, que seduz, como nós vamos ver aqui no texto. Bom, na Bíblia, então, vai mostrar esse sistema como uma arma de Satanás. A Bíblia traz essa utilização de Satanás, desse sistema invisível, para se opor, para seduzir o povo de Deus. Bom, a Bíblia então nos mostra aqui, observem comigo, capítulo 2, versículo 16, ele vai nos dizer assim: porque tudo que há no mundo, e aí então ele classifica aquilo que é oposto à piedade, aquilo que é oposto ao que é santo e aquilo que é oposto ao que é espiritual. Ele vai dizer assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, por um lado a gente olha aqui e fala: olha, só existem 3 coisas no mundo que você e eu, como crentes, que professamos a Cristo, devemos ter cuidado. Só 3 coisas, fácil, como alguns dizem, se tira de letra. Só 3 coisas que você precisa evitar, que João vai dizer aqui, que é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Tranquilo, sem problema, poderíamos pensar por um momento. Mas percebam, meus irmãos, que é exatamente esta a nossa luta. Porque quando nós olhamos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus usa pessoas, você e eu, no caso, que fazemos parte do povo de Deus, para realizar a obra de Deus na terra. Ele não usa apenas os missionários que estão nos locais longínquos, mas a cada um de nós para realizar a sua obra na terra. Mas o que João está alertando é que Satanás também se utiliza deste sistema mundano para se opor a tudo isto, para se opor à obra do Senhor. Quer percebam, quer não, aqueles que não conhecem a Cristo
são motivados por aquilo que Paulo, então, em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, chama de príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia afirma, Jesus chama lá em Lucas 16, versículo 8, que os incrédulos pertencem a este mundo e são filhos deste mundo. Então há um contraste aqui. Nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia nos diz também que há os filhos deste mundo. Poderíamos pensar que nós estaríamos livres deles. O mundo não é o nosso habitat. E quando eu falo mundo aqui, não é como já explicamos, a obra criada. Mas o mundo não é, esse sistema pecaminoso não é o habitat do crente. A Bíblia nos diz que nós temos cidadania celestial. Nós pertencemos a outro habitat. Irmãos, essas recomendações bíblicas nos faria então pensar seriamente qual é o grau de envolvimento da minha vida com este mundo, esse sistema pecaminoso. E é assim que João então vai nos fazer perceber aqui. Existe um tipo de mergulho, quando o mergulhador então, ele faz os mergulhos em água profunda, às vezes para concertos e outras atividades, eles são chamados de escafandristas. É uma palavra meio estranha, mas eles têm todo um equipamento para que consigam sobreviver nas profundezas do mar. Então eles colocam toda aquela roupagem, porque este habitat, as profundezas do mar, não é o seu habitat natural. E assim também podemos pensar que nós, que vivemos neste mundo, João capítulo 17, Jesus faz uma oração dizendo, olha, a Deus dizendo, Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal, para que nós sobrevivamos neste mundo. Cada cristão, assim como este mergulhador de águas profundas, precisa estar equipado. E quem o equipa? O Espírito Santo de Deus. É desta forma que nós sobrevivemos a este mundo. Também eu quero, se nós conseguimos aqui, meus irmãos, entender que nós não devemos amar o mundo por causa daquilo que ele é um sistema pecaminoso, ele é um sistema contrário a Deus, utilizado por Satanás. Mas João também nos esclarece que nós não devemos amar o mundo por causa daquilo que o mundo faz conosco, com você e comigo. Observe os versículos 15 e 16, ele vai dizer que quem ama o mundo tem uma consequência terrível em sua vida. Veja, João esclarece dizendo assim, não ameis o mundo, é uma afirmação categórica, contundente, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí agora ele vai dizer o que o mundo faz conosco. Ele diz assim, se alguém amar o mundo, apesar disso, insistir e devotar ao mundo algum tipo de amor, se alguém fizer isto, o amor do Pai não está nele. E o versículo 16 vai nos explicar então, porque tudo o que há no mundo, como eu disse, apenas essas três coisinhas, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus. Nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos aos outros que nos perguntam, que nós não devemos amar aquilo que Deus detesta. Mas muitas vezes, nós mesmos estamos mais contaminados com o mundo do que nós gostaríamos de admitir. Percebam que o mundanismo, e eu quero utilizar aqui esta palavra,
é mais uma questão de atitude. Presta muita atenção nisto. O mundanismo é mais uma questão de atitude do que de atividade. E eu vou explicar. Muitas vezes a gente pode pensar que mundanismo seria frequentar, participar, fazer algumas coisas, então, tidas como notoriamente erradas. Talvez pensamos, então, que para termos algum tipo de mundanismo, precisamos inclusive tirar os pés de casa, frequentar alguns lugares, praticar algumas coisas. Isso é uma atividade, é errado. Certamente errado. Mas a Bíblia vai fazer com que a gente avance neste conceito. Jesus Cristo, ao pronunciar o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim: olha, ouvistes o que foi dito. Jesus vai reinterpretando ali o sentido da lei. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Então o judeu achava que essa era uma atividade. Jesus fala: não, é uma atitude, é uma intenção do coração. Não adulterará, porém eu vos digo. Agora Jesus reinterpreta: aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, em seu coração adulterou com ela. Então veja, isso traz para nós algo assustador. Isso nos faz refletir que muitas vezes o mundo tem feito algo conosco que nós não queremos muitas vezes admitir. O mundanismo afeta a forma que nós respondemos a duas coisas. Por ele ser uma questão de atitude, não somente de atividade, ele afeta duas coisas em nossa vida. Isso é o que ele faz conosco. Primeiro, ele afeta a forma que nós respondemos ao amor de Deus. Por exemplo, nós cantamos aqui, nós louvamos ao Senhor. Então nós percebemos nas músicas que nós ouvimos de forma bela, maravilhosa, que Deus nos ama. E este amor de Deus deveria então nos impulsionar a sair daqui e ter um imenso desejo por Deus e pelas coisas de Deus. Mas o mundanismo afeta a forma que nós respondemos ao amor de Deus. E o mundanismo afeta outra coisa em nossa vida. Ele afeta a forma que nós respondemos, nós obedecemos a Deus. Então veja, à medida que o mundanismo avança em nossas vidas, a forma que nós respondemos ao amor de Deus e a obediência a Deus é afetada. Você quer ver o tanto que isso pode ser afetado em sua vida? Qual o prazer, qual o amor que você tem devotado à oração, à leitura da palavra de Deus, à comunhão da igreja, esses meios de graça que Deus então nos dá. Quando nós sentimos menos prazer em Deus e mais prazer nas coisas deste mundo, alguma coisa foi afetada. Talvez nós tenhamos mais prazer em se abraçar a um pote de pipoca e passar 2 horas vendo um filme do que com a palavra de Deus. Talvez os nossos prazeres estejam exatamente em coisas que Deus diz: eu não me agrado disto. E aí então está o tanto que o mundo nos afeta. A resposta ao amor de Deus, que é a vida devocional pessoal, esta é a resposta. Quanto da vida devocional eu faço? Essa é a resposta do amor de Deus, viu? Não é palavra não. Os falsos profetas diziam assim, você abria a palavra aqui, 1 João, a palavra de Deus que nós estamos lendo, no capítulo 1, ele, a partir do versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado. Essa era a conversa dos falsos profetas. Eles falavam: não, a minha vida está pura, está tudo certo.
Se dissermos. E no versículo 9, novamente ele diz assim: no versículo 10 ele diz novamente: se dissermos que não temos cometido pecado, de novo, vai falar, mas é só da boca para fora. O que João vai nos dizer é que o amor de Deus, o amor a Deus afeta a nossa vida. Como anda a nossa vida de oração, de devoção, e como anda a nossa conduta diária, que são os dois testes do amor a Deus, de amarmos as coisas de Deus. Bom, rapidamente, João então, ainda por causa do que o mundo faz conosco, ele vai dizer que Satanás se utiliza de 3 iscas para fisgar os cristãos. Quem é pescador aqui sabe a importância da isca. Não somente a importância dela, mas eu não sou pescador. O máximo que eu chego perto de pescar é ficar uns 10 minutos, se não pegou peixe, já desisto. Não sou pescador. Mas os pescadores, eles então preparam a isca, seja ela artificial ou não, coloca no anzol e vai esperançoso, porque todo pescador é esperançoso, né? Você pode ver lá que no calendário da pesca, o máximo que chega é regular, né? O resto é tudo bom. A lua regular. Nunca tem uma lua ruim, né? É regular para cima. Então o pescador é sempre esperançoso. E ele vai lá, coloca a isca. Ali tem esse tipo de peixe, então a isca tem que ser essa. Ele vai ter uma técnica também. A isca ficar no raso, ou no meio, ou no fundo, faz diferença. Então aqui, esse texto vai dizer que esse sistema mundano se utiliza de 3 artifícios para fisgar, ou 3 iscas para fisgar os cristãos. E nós já falamos, né? Que é o desejo da carne, é o desejo dos olhos e é a soberba da vida. Foi assim desde o Éden. Se você observar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós temos esses 3 sistemas ou artifícios presentes. Eles nunca mudaram, não precisa. No mau sentido da palavra, aquela frase: em time que se está ganhando, não se mexe. Então esses 3 sistemas mundanos, eles continuam, esses 3 artifícios. E aqui em Gênesis 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, ela viu a concupiscência da carne, ela desejou, a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, ela gostou do que viu, e árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida, ela queria alguma coisa. E o texto complementa: tomou-lhe do fruto e comeu, ela fisgou a isca, e deu também ao marido, e ele comeu. Falando da concupiscência da carne, poderíamos resumi-la ou defini-la como qualquer coisa que agrade a nossa natureza decaída. Qualquer coisa que agrade a nossa natureza decaída é denominado como concupiscência da carne. É interessante que a concupiscência da carne, o desejo da carne, apela para os nossos apetites mais básicos. Então, veja, Deus deu ao ser humano desejos inerentemente bons. Então ele deu ao ser humano a fome, a sede, o cansaço, o sexo, questões que Deus criou, e é bom, é inerentemente bom, não há nada errado em comer, não há nada errado em beber, não há nada errado em dormir, não há nada errado em gerar filhos e etc, sem problema. Mas quando a natureza carnal
controla esses desejos, eles se tornam desejos ou concupiscências pecaminosas. Então, por exemplo, não há nada errado na fome. Só espero que vocês não estejam pensando nisso agora, né? Pensando naquela... eu sou do Paraná, né? E na minha casa, no domingo, todo domingo, como uma boa família lá de italiano, era macarronada e uma carne assada. Mas não quero despertar o desejo em vocês, tá? Não há problema nenhum. Mas a gula é pecado. Percebe? A fome não tem problema. A gente sente fome. Mas a gula é um pecado que Deus então condena. E o desejo da carne vai exatamente aí. Não há nada errado na sede, mas a Bíblia condena a bebedeira. Não há nada errado no sono. Dormir, você falar assim, eu quero dormir, que bom, o corpo precisa. Mas Deus condena a preguiça. Inclusive a Bíblia diz que a preguiça é vergonhosa, porque o preguiçoso não tem coragem sequer de trabalhar para comer. Então a Bíblia a condena. Não há nada errado também no sexo. Ela é uma dádiva preciosa de Deus, mas quando usado indevidamente, ela se torna ele se torna imoral. Então veja como o mundo funciona. Do que João está dizendo aqui, ele pega os apetites normais, ele apela a eles, tenta o indivíduo a satisfazê-los de maneira ilícita, contrária a Deus. E aí então é que está a grande isca. É aí então que a isca é jogada. E obviamente que como Satanás controla esse sistema, ele jogará a isca de acordo com o peixe. E a profundidade que o peixe está, lê-se aí o peixe como nós, né? Como nós. E é assim que ele apela. A segunda isca que ele fala aqui, né? Da concupiscência dos olhos. Então, a concupiscência dos olhos, enquanto a concupiscência da carne é um apelo às questões mais básicas do ser humano, fome, sede e etc, etc, esse desejo é mais refinado. Ele é um desejo que apela então às coisas não materiais, ao que nós então vemos. Ele apela àquilo que nós chamamos, olha, tal coisa é de encher os olhos. Já viram essa expressão? Isso é de encher os olhos. Então é exatamente ali que ele vai atuar em nossas vidas, né? Enquanto a concupiscência da carne é os desejos mais inferiores, esse desejo dos olhos atua de forma mais refinada. Então, prazeres intelectuais, prazeres daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós olhamos. Por isso que esse não precisa de muita atividade. É a pessoa que está lá no escondido do seu quarto, só tem ele e a sua tela. É ali que ele vai apelar. É exatamente assim. Para estas coisas. Quando nós olhamos o texto bíblico, lá em Josué, capítulo 7, versículo 21, fala de uma situação em que eles lutaram ali em Jericó e tudo mais, naquela região toda. E em dado momento, um soldado do exército chamado Acã, é descrito sobre ele no capítulo 7, versículo 21, que diz assim: quando vi, Acã dando o seu testemunho quando foi descoberto. Ele foi descoberto. Josué tinha falado, não toquem em nada, não peguem nada. E aí, quando Acã foi descoberto, ele deu a sua justificativa. Ele diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, aquela da marca, né, tal, ele viu lá da grife e tal, ele ficou encantado com aquilo. E 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos
cobicei-os. É aqui a grande questão. E tomei-os. Então, Acã faz exatamente uma confissão de como atua este pecado, esta isca. Para alguns é na área financeira, outros é na questão sexual, outra na questão do status intelectual, e assim Satanás jogará certamente esta isca mais refinada. Então não tem jeito. E o terceiro aqui, que ele fala que é a soberba da vida. Veja, meus irmãos, na verdade o termo aqui traduzido para soberba era usado para descrever alguém que gostava de impressionar os outros por causa da sua importância. É claro que este pecado, de longe, nem passa pela nossa sociedade atual. Ninguém tem esse problema nas redes sociais. Ninguém quer impressionar ninguém. Nós vivemos hoje, pela graça de Deus, uma sociedade que não está mais sujeita a isso, como aquela sociedade do primeiro século, quando João então disse: olha, cuidado com a soberba da vida. E se ele pudesse então ler aqui, de fato, a nossa época, ele poderia dizer assim: cuidado com as suas redes sociais. Porque é ali que esse pecado ataca com mais intensidade, mas não só ali. Irmãos, por que tanta gente compra casas, carros, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas de grife, que na realidade estão muito além de suas posses? Esses dias atrás eu estava vendo um videozinho de uma pessoa que estava comprando o último lançamento do celular da Apple. O último lançamento, sem problema. Mas a declaração que ela fez ilustra exatamente este pecado. Ela diz: olha, eu deixei um rim aqui. Ela usou exatamente essa expressão: eu deixei um rim aqui, mas agora estou com ele. É como aquele filme, né, do rapaz que pega... Do rapaz não, aqui não pode ser chamado de um rapaz. Aquele serzinho pega o anel e fala precioso, né? É mais ou menos algo assim que ilustra este pecado aqui. Por que tanta gente faz isso? Esse pecado explica. Ele vai exatamente explicar isso. Por que tanta gente sucumbe ao tipo de propaganda: viaje agora e pague depois? Por que tanta gente passa uma semana viajando e 2 anos pagando? Por que elas fazem coisas além da sua capacidade? Por que elas querem viver uma vida que elas não têm? Por que elas desejam a vida do outro? Por que elas sonham se tiver ganhado na loteria? Os mais crentes dirão: eu darei o dízimo. Para viverem uma vida que elas não têm. Por que elas fazem isto? E o texto diz: por causa da soberba da vida. É a isca de Satanás, é a isca deste mundo, em grande parte, porque elas têm o desejo de impressionar outras pessoas. A motivação do coração é impressionar a outras pessoas. E o cristão não demora a perceber quando o mundo assume o controle da sua vida. Ele só não quer admitir, mas ele não demora a perceber os efeitos disto. Ele perde o prazer que sentia no amor do Pai. O amor do Pai não é mais suficiente. Deus dizendo: eu cuidarei de você. Deus dizendo: eu sou o quinhão da sua vida. Deus dizendo: você é o meu filho amado. Nada desses termos: filho de Deus, participante das heranças eternas com Cristo, nada disso o impressionará, porque o mundo já então fez este efeito. A Bíblia torna-se enfadonha, a oração passa a ser uma tarefa difícil, raramente lembrada, e até mesmo a comunhão cristã, que antes era tão empolgante, passa a ser vazia e decepcionante.
Olha, eu não vou à igreja porque, olha, eu não suporto aquele bando de gente hipócrita. Ele começa assim. E para ele, então, a comunhão não tem mais sentido, não tem mais prazer nela. Então, primeiramente, a Bíblia fala que ele passa a desenvolver uma amizade com o mundo. A amizade, Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: olha, vocês não percebem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo é inimiga de Deus. Não se esqueçam, nós não devemos esquecer disso. Então ele desenvolve uma amizade do mundo. O que tem? Todo mundo faz, é assim mesmo, esses são os tempos, e etc, etc. Fulano que é da igreja também faz isso, tal pessoa vem fazendo. E ele vai então desenvolvendo, ele fica craque nisso, de desenvolver mecanismos de desculpa. E ele vai desenvolvendo essa amizade. Sabe? Depois, em seguida, ele é contaminado pelo mundo. Nenhuma amizade tem um ditado que diz assim, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. A partir do momento que ele começa a desenvolver a amizade, finalmente ele é contaminado pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27, ele vai falar exatamente sobre isto. Ele, lá no final do versículo, fala que ele é contaminado pelo mundo. Como é que ele foi contaminado? Eu estava passando aqui, de repente fui contaminado. Não, é a proximidade, é o andar junto, é o estar junto, é começar a gostar das mesmas coisas, ter os mesmos propósitos e assim por diante. Finalmente ele pensa e age como o mundo. É assim que funciona. Quando isso acontece, o mundo deixa de odiar o cristão. E aí você vai perceber, o mundo deixa de te odiar. Você já não é mais um incômodo. O mundo passa a amá-lo. E assim é o princípio de muitas seitas, de muitas heresias, de muitas igrejas que acabaram se conformando com este mundo, que adotaram então práticas e agendas deste mundo. Por quê? Porque o mundo não as vê mais como inimigo, e a partir disso então passa a amá-los, e este é um grande problema. Infelizmente vem o último estágio, então ele passa a ser amigo do mundo, ele é contaminado com o mundo, mas, irmãos, veja que o último estágio está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que diz assim: ele é condenado com o mundo. Alguém que começou como amigo do mundo, se torna agora influenciado ou contaminado pelo mundo, agora é condenado junto com o mundo. É algo triste, e algo que nós devemos correr longe disso. Nós temos o exemplo de Ló. A Bíblia fala que em determinado momento da história de Ló e Abraão, Abraão falou para Ló: olha, escolhe, não dá para a gente viver junto, nós somos muito ricos, temos muito gado e não dá para a gente ficar junto, escolhe. Ló olhou e viu as campinas do Jordão, lugar lindo. Ele falou: eu quero ir para lá. E Ló então armou a sua tenda próximo à cidade de Sodoma. Ele armou ali. Com o tempo, ele mudou para dentro da cidade de Sodoma. E aí então, quando invadiram a cidade de Sodoma, ele foi levado junto. Ele foi levado junto por aqueles reis. Quando quem conhece a história aí, né? Abraão foi lá então com seus homens e libertou o pessoal, e ele foi trago de volta. E Ló insistiu, voltou para dentro da cidade de Sodoma. Até que finalmente os anjos foram lá, tiraram rapidamente Ló e sua família. Pela misericórdia de Deus, Ló foi salvo, a sua esposa e os demais da cidade então foram destruídos. Por quê? Porque Ló primeiro desejou, morou perto, entrou na cidade e agora então teve consequências
nefastas em relação a isto. Também, irmãos, aqui rapidamente, então veja, João vai nos esclarecer o que é o mundo, ele vai dizer os efeitos que o mundo faz em nós, e agora ele vai nos dizer por que nós não devemos amar o mundo, e aí ele vai trazer para nós uma informação preciosíssima. Ele vai dizer assim, por causa do que o cristão é. Então nós não devemos amar o mundo por causa do que o mundo é, mas por causa do que nós somos. Então ele vai falar sobre isso dos versículos 12 em diante. Ele começa aqui, e estamos aqui diante de uma questão muito importante sobre a natureza do cristão. E é interessante que João, ele desenvolve isto como algo que nos protege contra este mundo. Poderíamos pensar que o que nos protege contra este mundo seria algumas atividades cristãs. Mas João vai dizer o seguinte: o que nos protege sobre este mundo é saber quem você é. Cristão, quem é você? Qual é a sua natureza? Então João vai falar sobre isso. Ele começa a se utilizar de alguns termos que nós encontramos aqui. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Depois ele fala, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E aí ele repete tudo de novo, filhinhos, pais e jovens. Primeiro, o que a gente precisa entender aqui, que ele não está falando de idades, e nem de posição como pai, jovem, filho, não é disso que ele está falando. A mensagem que ele tem aqui é outra. E a primeira palavra que ele se utiliza é filhinhos. Essa palavra filhinhos aqui é interessante, que é uma palavrinha na língua grega, que é importante a gente falar, que é teknia. E essa palavrinha poderemos traduzir assim, aqueles que nasceram, ou os nascidos, as crianças nascidas naquela família. Então, por exemplo, você tem uma família, esse bebê é da família? Sim, é da família, tem o nosso sobrenome, tudo certinho, registrado, bonitinho. Então, exatamente esse termo vai trazer essa imagem. Então, o que ele está dizendo é para todos os cristãos. Vocês que nasceram na família de Deus, como ele vai explicar aqui, que os vossos pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Então, aqui ele englobou todos os cristãos. Ele está dizendo, a primeira questão para vencer o mundo. Ninguém vence o mundo se ele não é alguém que nasceu na família de Deus. Ele faz parte da família de Deus. A sua identidade, o seu DNA, a sua certidão de registro, de nascimento, está ali registrado. Ele é filho de Deus, ele é da família de Deus. Sobre ele então está a graça de Deus, o perdão dos pecados. Cristo Jesus é o Salvador dele. Então, ele está falando para todos. Mas depois, esse filhinho, ele vai desenvolvendo aqui. E aí ele passa a falar dos pais, dos jovens e novamente dos filhinhos. Então os pais, não se trata aqui pais no sentido físico, carnal da palavra, mas ele está falando de cristãos que são mais maduros na fé. Observe que ele vai dizer assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É alguém que já tem um conhecimento maior, o que nós chamamos no nosso meio de o cristão maduro. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos presbíteros, quando nós olhamos para os nossos diáconos, quando nós olhamos para os nossos pastores, aqueles irmãos e irmãs que nos ensinam a palavra de Deus, pessoas mais maduras na fé, João então as escreve dizendo, olha, vocês são os pais. É exatamente isto que João está nos dizendo. Eles conhecem a Deus e eles conhecem os perigos que este mundo tem. E eles podem nos ajudar.
Eles podem nos orientar acerca disso. Então percebam que a maior arma que nós temos é exatamente nisto, na nossa identidade. E aí ele continua, dizendo aqui dos jovens, na segunda parte do versículo 13, certamente, como nós já falamos, não se trata de jovens no sentido da mocidade, não está sendo dirigido ao grupo de jovens, ao MP, nada disso. Não está sendo dirigido a eles, está sendo dirigido a cristãos, então, que estão agora no processo de amadurecimento. Vamos dizer aqui, na língua, né? Aqui é mocinhos, na fé. Alguém que está crescendo. E como é que eles estão crescendo? O texto aqui nos explica, dizendo o seguinte, na segunda parte do versículo 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Então eles estão crescendo nesta palavra, estão amadurecendo, estão em desenvolvimento espiritual. E alguém que está em desenvolvimento espiritual não tem interesse por este mundo. Se ele está crescendo na palavra de Deus, se ele está aprendendo a palavra de Deus, se ele está amando a palavra de Deus, ele não tem interesse. Por isso que o texto vai dizer: tendes vencido o maligno. É exatamente isso. E depois ele usa a palavra filhinhos. Como eu falei para vocês, a primeira palavra que ele usa é tecnia. Mas aqui ele usa outra palavra. Ele não usa a mesma, ele usa a paidia. E aí já tem outro sentido. Na nossa língua é traduzido da mesma forma, mas aqui ele já está falando de crianças que estão se desenvolvendo. Lá ele está falando de alguém que nasceu. Aqui ele está falando de crianças em desenvolvimento, ou seja, os ainda imaturos na fé, os que estão conhecendo agora, os que estão chegando, os que estão aprendendo, os que estão crescendo, mas ainda estão sob a tutela dos mais velhos. Você não pega o seu filhinho pequeno e fala para ele: olha, vai, filho de 2, 3 anos, vai lá no fogão, acende o fogão, então faz lá uma fritada para nós, frita ali um bife, alguma coisa. Você não vai falar isso para ele. Por quê? Ele não tem condições ainda de fazer isso. Ele está crescendo, ele precisa da tutela para atravessar a rua, ele precisa da tutela para andar. Então é disto que João está nos falando. Portanto, a família cristã, todos são nascidos, todos são filhos, mas alguns saíram da infância e entraram na vida adulta, outros já estão mais maduros espiritualmente e outros estão começando agora. E eles precisam então ser fortalecidos, serem ajudados para se manterem afastados deste mundo. Irmãos, e finalmente, eu quero, já indo aqui para a conclusão, mas o texto fala do destino. Por que nós não devemos amar o mundo? Por causa do destino deste mundo. Para onde ele vai? Eu creio. Você como cristão, crente, o crente mais fervoroso dessa igreja, você não quer ir para onde o mundo vai, porque o versículo 17 diz assim: ora, o mundo passa. É interessante essa frase, que ela diz tudo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, todos os desejos deste mundo vão passar. O mundo não é permanente. Apesar de que muitas vezes a gente olha para esse sistema mundano e fala: quem o colocará abaixo, quem o destruirá, quem fará com que ele perca o seu poder, a sua força e etc. A Bíblia diz: o mundo passa. E a sua concupiscência vai junto. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. O que pode durar? Aquele que faz a vontade de Deus. Irmãos, lembre-se o seguinte: você e eu, nós somos estrangeiros e nós somos peregrinos. Como diz Hebreus capítulo 13, versículo 14, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Eu já quero fazer aqui um breve
encerramento, mas às vezes você tem lutado, o jovem, o adolescente, nós que somos mais experientes, temos lutado então cada um em sua área contra coisas deste mundo. Quem sabe o seu problema seja a soberba da vida, quem sabe são questões mais básicas ou mais refinadas, não sabemos. Mas o que eu quero deixar para nós nesta manhã, eu creio que essa é a intenção de João, então, primeiro nos lembrar quem nós somos, quem você é. Você que já tem Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, você que um dia já fez este compromisso com o Senhor, eu quero lembrar primeiramente disto, nesses momentos, sempre trazer à memória, como nos lembra Abacuque, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a gente lembrar a quem nós pertencemos, quem nós somos, quem é o nosso Pai, quem é a nossa família, o que Deus significa para nós, o que Deus colocou em nosso coração, o que Jesus nos prometeu, quando diz assim, eu deixo a vocês a minha paz, quando Deus diz que Ele é a nossa alegria. Então isso é importante nós nos lembrarmos. E eu quero lembrar a nós também, que este mundo passa. Daqui 100 anos, não interessa o que você teve, a roupa que você vestiu, o carro que você dirigiu. Mas o texto vai dizer assim, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E qual é a vontade de Deus? Que você ame o que Deus ama. Que você faça o que Deus manda. Este permanecerá. Poucos nomes na história foram lembrados. Segundo os historiadores, menos de 2.000 pessoas foram lembradas muito tempo depois da sua morte. Menos de 2.000, de tanta gente que passou. Então não é esse tipo de lembrança que você terá. Certamente a poeira da história apagará o seu nome, mas não para Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aguentemos firmes. Não traiamos a nossa confissão, até o dia, ou que o Senhor voltar, ou que a morte nos buscar, estejamos firmes, fazendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Convido aqui o pastor para a oração.